Vamos lá. Se alguém chegou aí agora depois e sabe se eu falei de nomenclatura de álcool, se eu terminei essa parte, eu tenho quase certeza que eu terminei. Mas assim, eu vou só pincelar assim por cima. Nomenclatura de álcool, então, a gente termina, o sufixo termina em ou, então, ou é o sufixo que indica que aquela função, que aquela molécula é da função álcool. E aí as demais regras, elas sempre vão seguir as mesmas, né? Quais demais regras? As regras de selecionar a cadeia principal, as regras de numeração, elas vão ser sempre as mesmas. De numerar, começar pelo FIR, vai continuar a mesma coisa. Função, saturação, ramificação, sempre a mesma coisa. Então, a nomenclatura oficial da IUPAC, o sufixo, ou seja, aquilo que o nome termina, é o sufixo "ol". Então, aqui vamos num exemplo bem básico, ó, um MET, porque a gente tem um carbono só, AN, porque só tem ligação simples, ou por causa da função álcool, a função álcool representada pela hidroxila, certo? Aqui a segunda molécula aqui é a mesma coisa, ET porque são dois carbonos, AN porque só tem ligação simples entre os carbonos, ou por causa do OH, por causa da função álcool, beleza? Quando o OH, a hidroxila, ela está em uma posição diferente das extremidades, a gente tem que numerar. Como eu falei, se você quisesse vir aqui e colocar etan 1 ou, também colocaria. Eu sempre fazia isso, porque aí não corria o risco de esquecer de numerar depois e de colocar o número. Então, aqui, ó, a gente tem, nessa terceira molécula, a gente tem o OH ligado no carbono de número 2. Então, quando a gente for escrever o nome da molécula, a gente tem que indicar com esse 2 aqui, que esse 2 ele é o lugar, a posição onde está o grupo OH, onde está o grupo funcional álcool. Beleza? Quando a gente tem dupla, a gente indica o local da dupla. Por exemplo, aqui a gente tem uma dupla na posição de número 3. Então, a gente coloca 3 em, porque o N representa ligação dupla, certo? E assim sucessivamente, né? Eu tô passando rápido nessa parte, porque eu tenho quase certeza que eu já tinha falado sobre ela. Né? Aqui a gente tem uma ramificação, ó. Ramificação a gente indica antes do nome. A ramificação é um metil, ele está no carbono de número 3. Pente, porque são 5 carbonos. An, porque é só ligação simples entre os carbonos. O 2, ol, indica que o grupo álcool, está no carbono de número 2. Beleza? E aqui na última, a gente tem lembra que a cadeia principal é a cadeia na ordem de prioridade que contém a função. A cadeia que contém a função aqui é a cadeia aberta. Então, o benzeno, ele vai funcionar como ramificação. E lembra que benzeno como ramificação é chamado de metil. Desculpa, gente, de fenil. Então, o fenil é o benzeno em forma de ramificação. Ramificação a gente escreve antes do nome da molécula, então a gente coloca um fenil, met porque só tem um carbono na cadeia principal, um ol, porque o OH pode explicar de novo o met e o et nesses dois primeiros. Nos dois primeiros exemplos, Mili, nesses dois aqui, ó, esse que eu tô apagando e esse, sim, posso. Ó, você lembra lá da listinha, né? Met para um carbono. Essa molécula aqui, ó, do metanol, é met porque a gente só tem um carbono na cadeia.
Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Et é o prefixo para 2 carbonos. E a gente tem, ó, 2 carbonos na cadeia principal. Então, é et. Por isso, met-et. O an de ligação, somente ligação simples, e o ol da função álcool. Entendeu? Esse et e met, ele vem daquela tabela de número de carbonos. Beleza? Por nada, as ordens. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, sobre essa parte? Ou tá de boa? Pode falar. Se não tiver dúvida, se tiver, pode mandando que eu respondo depois também. Mas, vocês lembram que eu falei com vocês? Ó, aqui estava até escrito, segundo a IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada, que eu falei com vocês que é o órgão regulador da química, ele unifica as nomenclaturas, tudo que diz respeito à química, é uma união internacional que regulamenta. Só que tem algumas moléculas que recebem um nome usual, um nome que é utilizado no dia a dia, né, no dia a dia nos laboratórios e tal. Esses nomes estão errados? Não, eles só não são nomes oficiais. E no álcool, a gente tem essa nomenclatura usual. É muito, muito, muito importante? Não. Entre você saber essa e saber a outra, escolha saber a outra. Mas pode ser que você encontre no enunciado de uma questão uma nomenclatura usual, e aí você tem que saber qual molécula aquele nome representa. Então, a nomenclatura usual a nomenclatura usual de álcool, ela constitui a seguinte coisa: você escreve lá álcool, aí você vai considerar toda a cadeia carbônica como uma ramificação. Beleza? Então, todos os carbonos que tiverem naquela cadeia, a gente vai considerar ramificação. É como se a gente falasse que não tem uma cadeia principal. Tudo ali é ramificação. Você está dando foco total no OH. Né? O nome do radical, então, você vai considerar tudo como ramificação. E vai adicionar o sufixo ico. Então, vamos ver na prática. Por exemplo, aqui, ó, que eu já fiz e expliquei para a Milha ali, ó. O MET, no nome oficial, é metanol. MET porque tem um carbono, porque só tem ligação simples, ou porque é um álcool. Como que ficaria a nomenclatura usual, então? Eu escrevo o nome álcool. Aí, se eu considerar todos os carbonos como ramificação, como que chama a ramificação de um carbono, que é o CH3? Que seria essa parte aqui, ó, da molécula. É isso daqui que eu estou representando. Como que ela chama? Ela chama metil. Então, eu coloco o nome da ramificação. Então, fica álcool metil e o ico. Juntando tudo, álcool metílico. É o nome dessa molécula usualmente, tá? Aqui na segunda, a gente tem o etanol, porque é de 2 carbonos. Porque é só ligação simples, ou porque é o álcool. Se for nomenclatura usual, escreve o álcool. Se a gente considerasse isso daqui que eu estou marcando com um círculo, se a gente considerasse isso uma ramificação, seria uma ramificação de 2 carbonos. Seria etil. Então, é o nome do radical mais ico. Etílico, né? Só que aí você põe um acento aqui, porque para ficar bonito de falar. Mas constitui o nome da ramificação mais ico. Beleza? A mesma coisa, não vou ficar fazendo todos, ó. Uma ramificação de 3 carbonos, se isso daqui fosse uma ramificação, eu passei a tabela lá para vocês. Uma ramificação de 3 carbonos, ó, met, et, prop. Então, seria propil. Então, essa cadeia fica álcool propílico. Aí, ó, butil, álcool butílico. Ou butanol ou propanol, né? Se fosse nome oficial.
E aqui, ó, por exemplo, esse que está separado aqui, ó, essa ramificação é uma ramificação daqueles casos especiais. Ela é um propil? É um propil, mas é um tipo especial de propil. Qual que é? O que tem dois bracinhos iguais. Iguais a gente lembra de iso. Então, essa ramificação é o isopropil. Isopropil é o nome do radical mais ico. Então, fica álcool isopropílico. Beleza? Deu para entender? Assim, se você for fazer, sei lá, você está fazendo alguma prova aberta, você não vai fazer nomenclatura usual, a não ser que o comando da questão te peça. Se pedir, tipo assim, dê o nome, você vai dar como IUPAC, você vai dar como a outra regra que eu tinha falado. Beleza? Todo mundo entendeu ou deu para ter uma noção, assim? Responde aí para mim, por favor. Que bom. Mas, se não tiver entendido, mais uma vez, pode me perguntar. Se quiser me perguntar no WhatsApp depois, pode perguntar aqui, que eu respondo. Beleza? E aí a gente entra numa parte que é um pouco... É tipo aquela parte de... Quando eu falei de hidrocarbonetos no cotidiano... Ai, deixa eu só mudar aqui a posição do computador. Aqui a gente vai falar um pouquinho de... Que eu coloquei aqui. Não negligencia. É simplesinho? É facinho? Mas é muito importante. Vocês sabem que boa parte do Enem de biologia cai o quê? Cai ecologia. Né? Ecologia é uma parte muito importante da biologia para a prova do Enem. Eu acho que se você pegar, deve ser, se não me falha a memória, deve ser a matéria que mais cai em biologia no Enem, né? E essa parte aqui que eu estou prestes a falar com vocês, ela integra muito bem a parte de ecologia, faz parte dos ciclo do carbono, e faz parte de sustentabilidade, meio ambiente, e essas paradas assim. Eu esqueci de fazer um negócio antes, vou fazer agora. Peraí, vou pesquisar aqui para mostrar para vocês. Vamos pesquisar aqui, ó, ciclo do carbono. Ai, meu fone. Ó, vamos pegar uma imagenzinha aqui, qualquer uma, só para eu mostrar um negócio para vocês. É isso. O ciclo do carbono, vamos pensar assim, petróleo e carvão mineral, né, que são os principais combustíveis fósseis que a gente tem. Eles são constituídos de carbono, eles são hidrocarbonetos, como eu tinha falado com vocês na última aula. E esses componentes, o petróleo e o carvão, eles são provenientes de um fenômeno chamado de fossilização, né? São, por exemplo, o carvão, são florestas que foram soterradas e passaram milhões e milhões de anos. Aconteceu ali uma transformação muito, muito, muito específica da matéria como que eu falo? Condições, em temperatura, pressão, tudo muito, muito correto para que aquele processo acontecesse. E aí, passando milhões de anos, você tem a formação das jazidas de petróleo e de carvão, que são combustíveis fósseis. São matérias orgânicas, eram matérias vivas que passaram por esse processo e viraram combustíveis fósseis, viraram matéria orgânica, combustível fóssil, né? Viraram carvão e petróleo. Só que esses combustíveis, tanto o petróleo quanto o carvão, eles estão armazenados dentro da própria terra, vamos dizer assim. Quando você está lá, para você poder retirar o petróleo, para você explorar o petróleo, o que você tem que fazer? Você tem que furar um poço de quilômetros de distância até você chegar num bolsão de petróleo, numa jazida de petróleo, para você conseguir extrair aquele petróleo, né?
Então, aquele carbono que estava ali no petróleo, ele estava armazenado, ele não estava integrando o ciclo do carbono, que é esse ciclo que está aqui na Terra, na tela. Então, vocês conseguem imaginar que quando a gente retira esses combustíveis fósseis do seu... Quando a gente explora esses combustíveis, a gente retira eles para a gente usar como combustível para carro, para avião, para indústria e etc., a gente está tirando um carbono que estava armazenado, que estava quietinho ali no canto dele, e a gente está jogando esse carbono para dentro de um ciclo. Como que a gente faz isso? A gente lembra da queima de combustíveis fósseis, dentro da queima de hidrocarbonetos, a gente queima um hidrocarboneto e produz CO2. Então, o que a gente faz quando a gente explora combustível fóssil? A gente basicamente retira um carbono que estava ali armazenado, quietinho no canto dele, e coloca ele na atmosfera em forma de CO2. Acontece uma transformação e o carbono, que fazia parte do petróleo e do carvão, ele vira CO2 na atmosfera. Entenderam essa parte? Que o porquê que é problemático usar combustível fóssil? Porque a gente está liberando CO2. Era um carbono, era uma matéria que estava armazenada. E a gente retira essa matéria que estava ali de uma forma inofensiva para o planeta e coloca ela na atmosfera, causando efeito estufa, aquecimento global, acidificação de chuva. Então, esse é um problema muito grande. E aí, é muito problemático. Todo mundo sabe, ninguém é cego nem surdo para não ver que problemas ambientais eles realmente existem e a queima de combustíveis fósseis é um dos principais. Então, o que acontece? Se buscam alternativas para minimizar o impacto causado por essa transferência de carbono que estava guardado para a atmosfera, ou seja, numa maneira prática. O que é? Você tenta reduzir a liberação de CO2. E aí, uma alternativa para isso foram exatamente isso que a gente vai falar, os biocombustíveis. E um exemplo de biocombustível é um álcool, é o etanol. O etanol que você coloca no carro para o carro andar. Que substitui o quê? Substitui a gasolina, que é justamente um combustível fóssil. E como que esse processo acontece? Vocês entenderam? Por que eu dei essa volta toda? Para vocês entenderem que o CO2 que é liberado na queima de combustíveis fósseis, ele não é reciclado, ele só é jogado na atmosfera. Ele é retirado na forma de um combustível e colocado em forma de gás. Né? Você não está fazendo nenhuma ação para consumir esse CO2. E nos biocombustíveis isso acontece. Você libera CO2? Libera. Quando você está lá andando de carro com etanol, você está liberando CO2. Só que qual que é a diferença? O etanol, ele é produzido a partir de quê? A partir de cana-de-açúcar, de milho, de soja, de beterraba, de qualquer planta que tiver, de qualquer matéria orgânica. E aí, ó, a plantinha aqui, vamos supor que seja um pezinho de milho. Esse milho, essa soja, essa cana, ela faz durante a vida dela, desde a época que ela é plantada até quando se colhe, ela faz fotossíntese. E quando ela faz fotossíntese, o que acontece? Ela retira da atmosfera CO2. Aí acontece lá todo o processo, processamento de biomassa, e forma o biocombustível. Quando forma o biocombustível, esse biocombustível vai ser utilizado lá no carro, na indústria. Ele vai liberar CO2. Só que esse CO2, ele é justamente o CO2 que a planta absorveu. Então, vocês conseguem ver a diferença? Que eu não estou só colocando CO2, eu estou usando um CO2, eu estou liberando um CO2, mas um CO2 que já foi utilizado, que já foi retirado da atmosfera anteriormente pela planta que deu origem ao biocombustível.
faz muito sentido, né? É uma ideia muito boa. É 100%? Não, porque nada é 100%, nada é eficiente em 100%. Mas é assim que funciona. Entenderam? Fez sentido a diferença dos dois? Da questão de um CO2 ele ser reciclado, você libera o CO2, mas a planta que deu origem ao combustível, ela consumiu esse CO2. É como se fosse assim, é como se você tivesse pagando o CO2 que você está consumindo pela fotossíntese que a planta faz. Enquanto no combustível fóssil, você não retira, você só coloca CO2 na atmosfera. Beleza? Outros tipos de biocombustíveis é o biogás, que é formado por meio da decomposição de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, quando ela decompõe, ela libera metano. Metano é um gás proveniente do petróleo, e nesse caso você consegue fazer o gás proveniente da fermentação de matéria orgânica, e entre outras. E além disso, eu coloquei aqui, ó, que a gente tem que pensar nas constantes crises do petróleo. A geopolítica envolvida com o petróleo é muito complexa. Eu tenho certeza que os monitores de humanas já falaram isso com vocês. Já aconteceram várias crises aconteceram guerras, tudo por conta do petróleo. Quando você tem uma alternativa para produzir um combustível que substitui o petróleo, isso é muito bom, né? Você só tem a ganhar. Beleza? Eu acho essa parte muito legal, gente. É muito interessante. Espero que vocês tenham entendido. Caso queiram falar alguma coisa, pode falar. E aí a gente entra num outro composto numa outra classe funcional, que são os fenóis. Os fenóis, eles possuem uma hidroxila, um OH, né, igual ao álcool, só que nesse caso o OH está ligado a um anel aromático, a um benzeno, certo? E aí, assim, nomenclatura de fenol não é muito importante, tá? Eu pensei até em não colocar aqui, você não precisa de saber, assim, muito, mas o que você tem que saber é que a gente chama de hidroxi. Nesse caso, a gente não tem um sufixo que indica. O que vai indicar a função é esse hidroxi aqui da frente. Então, vai ser hidroxi e o nome do composto aromático. Por exemplo, aqui eu tenho o OH, a gente vai chamar de hidroxi, né? Hidroxi. O carbono que tem a função é o carbono de número 1. A partir dali, a gente conta a fim de ganhar os menores números. A gente tem uma ramificação aqui em 2. Então, o que vai ter? Um hidroxi, aí a gente vai ter um 2, porque a ramificação está dando 2. Que ramificação é essa? É um metil, 2-metil, e o nome do anel aromático é benzeno. Beleza? Aqui, os 3 exemplos são a mesma coisa, né? Aqui o metil está no 3 e aqui o metil está no 4. Beleza? Mas assim, não precisa, sinceramente, eu acho que você não precisa de saber dar nome. Você precisa de saber que se você vê lá na questão um composto com hidroxi, você tem que saber que esse hidroxi, ele tá ali porque é um fenol. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida sobre tanto biocombustíveis ou aqui, que aqui eu falei que não é importante, mas se vocês quiserem que eu explique mais detalhadamente, eu posso explicar também. Fala aí comigo. De boa? Nem se a gente não usa ortometipara. Pode usar. Eu tenho quase certeza que você pode usar. Eu poderia vir aqui e chamar isso de orto-hidroximetilbenzeno. Tipo, orto-hidroxi de metilbenzeno. Eu tenho quase certeza que sim.
Deixa eu pesquisar aqui pra você, Caio, peraí. Pode. Se você digitar no Google, tipo, hidroximetilbenzeno, aparece o mesmo composto. Pode sim. Aí aqui seria orto, aqui seria meta, o segundo seria meta, e aqui seria para. Beleza? Pode sim. Por nada. Gente, eu fiquei. Vocês entenderam essa parte aqui? É muito importante isso. Cai real essa parte do biocombustível, tá? Se vocês não tiverem entendido, me fala. E aí, uma coisa importante que a gente tem para falar dos fenóis é que, juntamente com o ácido carboxílico, eles são um dos compostos orgânicos que tem característica ácida. Então, a hidroxila, ela vai liberar o hidrogênio dela em forma de H+, que é um íon de característica ácida, o que faz com que o fenol seja um composto ácido. Eles são menos ácidos que os ácidos carboxílicos, então, em questão de força de ácido, os ácidos carboxílicos, eles são mais fortes. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma forma de medir força de ácido, que é o índice de dissociação, né? Ionização. Que ele mede, você coloca o número de moléculas que ionizaram. Peraí, deixa eu apagar isso. O número de moléculas que ionizaram sobre o número de moléculas totais. E aí você acha a força de um ácido. No caso, o alfa do ácido carboxílico, ele é maior do que o alfa do fenol. Então, faz com que o fenol seja mais fraco do que o ácido carboxílico. Beleza? Uma coisa aqui, ó, por que que ele é ácido? Ó, a gente tem aqui um fenol, embaixo aqui, eu tô na parte da reação aqui embaixo. O grupo benzênico, a gente fala que ele é elétron atraente. O que isso significa? Como o próprio nome já diz, ele atrai elétrons. Então, ó, aqui no oxigênio, ó, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Certo? Ele faz uma ligação para cá, ele faz 2 ligações, né? Ele compartilha 2 elétrons, o que faz com que ele tenha pares de elétrons livres. E o que acontece? Esse anel benzênico, ele atrai esses pares de elétrons livres, o que faz com que haja uma repulsão desse hidrogênio, e esse hidrogênio do H, ele se dissocia. Ele se dissocia em quê? Em H+, né? Só que a gente sabe que H+ e H3O+ é a mesma coisa, né? O íon hidrônio e o H+, eles são a mesma coisa, só são representados de forma diferente. O H+ é simplificado, porque, na verdade, o H3O+ é uma água, é um H2O que recebeu um hidrogênio, virou H3O+. E aqui, quando a gente representa o H+, é como se a gente representasse só esse hidrogênio. Mas o que acontece é que você precisa saber disso, desse processo todo? Não, você precisa saber que aqui, ó, o que faz ter uma característica ácida? É esse hidrogênio do OH, ele se ionizar. Ele se ioniza e sai como forma de H+, que representa ácido. Beleza? Importante também saber que fenol tem característica ácida. Por que é importante? Porque ácido, quando reage com base, forma sal. E a gente tem sal orgânico. Então, é importante a gente saber disso. Uma coisa importante também é saber que, lembra lá que eu expliquei, não é da minha frente, mas assim, eu revisei com vocês a questão das interações intermoleculares, que são as interações entre duas moléculas diferentes.
E aí, entre essas interações, a gente tinha uma interação que era chamada de ligação de hidrogênio, que era a segunda interação mais forte, né? Ela só era mais fraca que a íon dipolo. Então, era íon dipolo a mais forte e depois a ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é uma ligação muito forte. E por essa questão, ela tem uma importância muito grande nos compostos do nosso dia a dia mesmo. E o que é que faz com que um composto faça ligação de hidrogênio? É uma molécula que possui um átomo de hidrogênio ligado a FON. O que é FON? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Vem lá da fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei, blá, 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 blá. Então, ó, um hidrogênio ligado a FON caracteriza uma molécula que faz ligação de hidrogênio. E tanto o álcool quanto o fenol, eles têm o quê? Eles têm OH. OH é justamente isso, um hidrogênio ligado a um oxigênio, o oxigênio do FON. Então, faz com que tanto álcoois quanto fenóis façam ligação de hidrogênio. E por que que isso é importante? Porque toda molécula que faz ligação de hidrogênio, elas têm uma coesão entre elas muito grande, o que faz com que o ponto de ebulição delas seja alto. Então, tanto álcoois quanto fenóis, eles têm, por exemplo, se eu comparar, vamos pensar, CH4, que é um metano, e um CH3OH, vocês concordam que os dois têm o mesmo número de carbonos, um carbono cada um. Então, se a gente comparar uma molécula que não faz ligação de hidrogênio com uma molécula que faz ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição do álcool vai ser muito maior do que o ponto de ebulição do CH4. Tanto é que o CH4 é um gás, enquanto o álcool não é gás, né? O álcool é líquido em temperatura ambiente. Então, é importante você saber que, comparado com um hidrocarboneto que tem o mesmo número de carbonos, o ponto de ebulição de álcool e de fenol vai ser sempre maior. Por quê? Por causa da ligação de hidrogênio. Só que quanto maior o número de hidroxilas, mais forte vai ser essas interações. Maior vai ser o ponto de ebulição. Se eu tiver um composto, um diálcool que tem 2 hidroxilas, eu vou ter mais grupos OHs para fazer ligação de hidrogênio, o que vai aumentar a força de ligação entre as moléculas. Aumenta o ponto de ebulição. E, em contrapartida, à medida que eu aumento a cadeia de carbonos, então, por exemplo, se eu tiver uma cadeia de um álcool com 5 carbonos e um álcool com 10 carbonos, o álcool com 5 carbonos vai ter ponto de ebulição menor, porque ele tem menos carbonos. Então, ó, eu tinha anotado isso em algum lugar. Eu não lembro onde eu anotei isso, mas enfim. E outra coisa é que polar dissolve em polar. É regra do semelhante dissolve semelhante. Então, ó, se o OH faz ligação de hidrogênio acontece em moléculas polares. Se o álcool e o fenol têm parte da molécula polar, eles vão ser solúveis em água. Por que parte da molécula polar? Porque se eu tiver um composto, vamos pôr assim, não vou colocar os hidrogênios, mas, ó, são 4 carbonos e um OH. Essa parte do OH vai ser polar. Só que a parte do hidrocarboneto, a parte que só tem carbono e hidrogênio, eu não representei o hidrogênio, mas ele tem que estar ali, essa parte é apolar. Então, é como se fosse uma molécula mista. Ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Quanto maior a parte apolar, menos solúvel vai ser aquela molécula, o álcool ou o fenol. Eu coloquei umas tabelinhas aqui, ó, pra gente ver isso. Ó,
Aqui, a solubilidade em álcool. Ó, eu tenho o etanol. O etanol, ele tem 2 carbonos e um OH. A solubilidade dele em álcool é infinita. Você pode pôr o tanto de álcool que você quiser, que ele sempre vai misturar. Agora, se eu pegar já um composto, ó, o butanol, que tem 4 carbonos, a solubilidade dele já vai ser de 7,9 gramas de álcool por 100 ml de água. Você não precisa saber disso agora. O que significa que ele vai ter uma restrição. Ele não vai dissolver totalmente. Por quê? Porque essa parte apolar dele não se mistura com a água. Beleza? Outra coisa aqui, ó, que eu falei e aqui tá explicando. Eu tenho todos aqui, nessa parte aqui, ó, todas as moléculas têm 4 carbonos. À medida que eu aumento o número de hidroxila, o meu ponto de ebulição cresce, porque as moléculas estão mais fortemente atraídas. E aqui, o que eu falei do ponto de ebulição com a cadeia carbônica, ó, o metanol, ele vai ebulir, ou seja, ele vai evaporar a 64 graus, enquanto o pentanol, que é um composto com 5 carbonos, ele vai evaporar a 138 graus Celsius, uma temperatura muito maior. O ponto de ebulição, então, cresce à medida que cresce o tamanho da cadeia carbônica, tá? Isso a gente chama de são propriedades físicas. Então, são propriedades físicas de álcoois e fenóis, tá? É importante também saber. Alguém ficou com alguma dúvida? E aí, a gente tem 5 minutos, mas vai dar tempo de falar que o último aqui que a gente tem hoje são os éteres. Os éteres são compostos que têm um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica normal. Então, ele é um heteroátomo que está ali enxerido no meio de uma cadeia carbônica, né? Então, a gente pensa, eu sempre lembrava, tipo, um heteroátomo tem a palavra éter no meio, né? Eu até pus ali grifado. Então, você pode fazer essa associação. E aí, como que a gente dá nome para esse composto? A gente vai ter uma cadeia de um lado do oxigênio, outra cadeia do outro lado do oxigênio. Se as duas forem do mesmo tamanho, não vai fazer diferença, né, para o nome. Mas se a gente tiver uma maior e uma menor, a menor cadeia vai ser ramificação, porque a cadeia principal é sempre a cadeia com maior número de carbonos. Então, como que a gente vai sempre separar? Uma cadeia vai ser ramificação, tratada como ramificação, e a outra cadeia vai ser tratada como cadeia principal. Qual que é a cadeia principal? Sempre a cadeia maior. Se forem cadeias do mesmo tamanho, não tem diferença. Então, ó, a gente vai colocar o prefixo da cadeia menor. Então, a gente coloca met, et, prop, but da cadeia menor. O oxi, que é como se fosse o sufixo que indica a função, só que nesse caso ele não vem por último, ele vem meio que no meio da palavra, mas é a mesma função do ol, por exemplo, no álcool, indica a função, esse oxi, e aí depois a gente vai terminar de dar o nome da cadeia principal normal, como se fosse um hidrocarboneto. Então, ó, vamos aqui nos exemplos. Aqui, ó, a gente tem o carbono, o oxigênio, eu sempre cortava, assim, o oxigênio, para a gente ver bem essa divisão. São duas cadeias do mesmo tamanho. Faz diferença? Não faz. Então, ó, prefixo de uma cadeia met, porque só tem um carbono. Oxi, que é o que indica a função éter, e metano, que é a cadeia principal. Aqui, ó, a mesma coisa, são duas cadeias de mesmo tamanho. Faz diferença? Não. Então, et, porque são 2 carbonos, oxi, que indica a função, e etano, porque é a cadeia principal, é a outra cadeia que sobra. Aí, ó, vamos nessa daqui, na terceira. Essa já tem uma diferença, tem uma cadeia maior e uma cadeia menor.
A gente coloca, então, primeiro, sempre, essa cadeia menor vai ser como se fosse a ramificação. Então, a gente vai colocar o prefixo da cadeia, a regra está aqui, gente, segue a regra. O prefixo da cadeia menor, se só tem um carbono, o prefixo é met. Então, a gente coloca o met, o oxi, que indica a cadeia, isso é a regra que pede para a gente fazer assim. O oxi, e aí a cadeia, o nome da cadeia maior, como se fosse um hidrocarboneto. Eu tenho 2 carbonos, vai ser et. Então, fica metoxietano. Certo? Aqui, ó, a mesma coisa. Se eu cortar, eu vou ter uma cadeia com 2 carbonos e outra com 3 carbonos. Desculpa. E uma com 3 carbonos. Então, a cadeia menor vai ser tratada como ramificação. Coloco o prefixo da cadeia menor, et. O oxi, que indica a função, e o propano é a cadeia maior, que é tratada como se fosse a cadeia principal. Beleza? Deu para entender? Não deu para entender? Eu vou ir parando a gravação aqui, porque meu tempo já deu, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí enquanto eu termino, enquanto eu interrompo.